Fala, Caveira! Vamos dar continuidade nos nossos estudos de Direito Constitucional para o concurso da Polícia Militar de Alagoas. Vem comigo! Nós estamos ainda em Direitos e Garantias Fundamentais. Já passamos pelo artigo 5º, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Já vimos também os direitos sociais, os direitos da nacionalidade. Agora nós vamos estudar os direitos políticos, que são os direitos públicos subjetivos, que indicam o nível de participação do indivíduo nos assuntos políticos do Estado, sendo atributos da cidadania que determinam a forma do povo participar das decisões do Estado. Os direitos políticos são que regulamentam como uma pessoa pode votar, como uma pessoa tem a capacidade ativa de participar da eleição, votar, a capacidade passiva de participar da eleição, de receber votos. Então, acompanha comigo essa aula e vamos embora dissecar os direitos políticos. Na sequência, nós veremos os direitos dos partidos políticos e assim encerraremos as garantias fundamentais. Vamos seguindo. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante 1. Plebiscito. O que é o plebiscito? O plebiscito é uma consulta realizada junto aos eleitores antes de a lei ser aprovada. Ou seja, o plebiscito ele é uma consulta anterior. Antes de se votar uma lei, o Estado faz uma consulta para saber qual é a opinião da população, se a maioria é a favor, se a maioria é contra. Isto é o plebiscito, diferente do referendo, que é uma consulta posterior. Depois da lei ser publicada, é feito um referendo, uma consulta posterior, para saber qual é a opinião de maior parte da população referente àquela lei. Acompanha comigo. Como acabamos de dizer, o referendo é uma consulta realizada junto aos eleitores depois de a lei ser aprovada. Temos ainda a iniciativa popular, que é uma das maneiras de início de um processo legislativo, por meio da coleta de assinaturas do eleitorado brasileiro, para que seja possível apresentar um projeto de lei. O que é a iniciativa popular? A iniciativa popular é o seguinte: é uma das formas de início, de startar o processo legislativo. É recolhida uma grande quantidade de assinaturas, tem assinações específicas para leis municipais, estaduais e federais, e esse projeto e essa coleta de assinatura subsidia o início do processo, da tramitação do processo legislativo, que vai tramitar, se for estadual, nas assembleias, se for municipal, nas câmaras de vereadores, ou federal, na Câmara dos Deputados Federais. Vamos seguir. Adiantando. Agora nós vemos o alistamento eleitoral e os votos são obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos, os maiores de 18 e menores de 16. Ou seja, o voto é facultativo entre maiores de 16, e menores de 18 anos. Para quem está naquela faixa etária entre 16 e 18 anos, o voto é facultativo, assim como para os analfabetos e para os maiores de 70 anos. Presta atenção em 70, porque muitas vezes é feito um trocadilho com 65 ou 75. Vamos seguir. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Quem são os estrangeiros?
Os estrangeiros são aqueles que não possuem a cidadania brasileira, seja brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Os conscritos são aqueles cidadãos que estão prestando serviço militar obrigatório. Eles ainda não são totalmente militares, eles ainda não foram formalizados, instituídos como militares, mas também já deixaram de ser civis. Eles estão naquele período de conscritos. Vem para cá. Aqui nós temos estrangeiros, os que não possuem a cidadania brasileira, seja nata ou naturalizada, ou os conscritos, é quem foi convocado para prestar um serviço militar obrigatório. Vamos seguindo. Vamos lá, vamos resolver logo a primeira questãozinha sobre isso. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. Entra no modo de questão, tá lembrado? Já começa a enxergar, já começa a raciocinar, já começa a prestar atenção nas palavras quentes, já começa a prestar atenção nas palavras chatas, as palavras-chave, e faz aquele filtro. Afirmativa correta ou afirmativa falsa? Se liga nas cascas de bananas, se liga nas pegadinhas, vamos embora. Modo de questão ativado. Como o direito de sufrágio é universal, os analfabetos têm obrigação de votar. Errado, nós acabamos de ver que o voto para os analfabetos é facultativo. Eles não são impedidos, mas também não há a obrigação. Seguindo. Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, tem direito de votar aqueles que completaram a idade mínima de 16 anos no ano da respectiva eleição. Tem direito de votar. Presta atenção, o voto ele é facultativo, ele não é obrigatório. No gabarito dessa questão ela veio como errada. Mas, ao nosso ver, ela é uma questão correta, porém, fica a orientação. O voto para 16 anos, ele é facultativo e não obrigatório. No ano da respectiva eleição. Aí vai ver qual é o período que ele completaria 16 anos, porque tem a questão dos meses. Vamos seguir. A eleição dos vereadores efetiva-se pelo modelo de critério majoritário de distribuição de vagas. Está errado. O critério não é o majoritário, é o critério proporcional. Veremos logo mais à frente. Entender. O direito de votar é facultativo para os brasileiros naturalizados. Errado. Não há distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo aquelas instituídas na Constituição Federal. O direito de votar é um direito-dever, é uma obrigação também para os brasileiros naturalizados. Vamos seguindo. O sufrágio censitário não é previsto na Constituição Federal de 1988, mas esteve presente no ordenamento jurídico em outras constituições. Vamos dar um pulinho para a história. Só um pulinho. O sufrágio censitário era aquele que estabelecia uma cota, uma quantidade de dinheiro mínima, uma linha de diferenciação econômica para saber quem tinha referente quantidade de patrimônio de dinheiro poderia votar, quem não tinha não poderia. E esse absurdo já figurou no nosso ordenamento jurídico. O item está correto, verdadeiro. Vamos seguindo. Agora nós vamos tratar de uma questão que caiu na Polícia Militar de Pernambuco e que traz conceitos muito importantes para a tua prova. Nós vamos aproveitar essa questão para apresentar estes conceitos. Me acompanhe. As definições a seguir correspondem aos conceitos de alguns institutos inerentes aos direitos políticos. Analise-as. Direito
que tem o cidadão para eleger, ser eleito e participar da organização e da atividade do poder estatal. É o sufrágio. Esse é o conceito de sufrágio. Exercício da democracia direta, forma de consulta ao povo, para que delibere sobre matéria de acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. É um dos conceitos de plebiscito. Refere-se à aptidão do cidadão de ser votado, de ser eleito para cargos representativos da democracia. Capacidade eleitoral passiva. Aqui é muito importante fazer um parêntese. A capacidade eleitoral passiva é a capacidade de receber votos, é a capacidade de ser votado, é a capacidade de se candidatar. A capacidade de votar, de escolher o candidato, de praticar a ação de votar, é a capacidade eleitoral ativa. Muita atenção nisso, porque é bem comum esse trocadilho. Vamos seguindo. Projeto de lei apresentado ao Poder Legislativo por parcela da população. Iniciativa popular, correto. A iniciativa popular é uma das formas de se iniciar, de se startar o processo legislativo. Como é que se dá? Uma parte da população preenche um abaixo-assinado, preenche uma solicitação, e quando atinge determinada quantidade de eleitores interessados que aquilo ali dê origem a um processo legislativo, é encaminhado para a Casa Legislativa, seja a Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa Estadual ou Câmara dos Deputados, para que seja startado o processo legislativo. Isso se chama iniciativa popular. Vamos voltar? Seguindo aqui, o resultado é a letra D. Vamos para a próxima questão. Dessa vez nós temos, acompanha comigo, sobre os direitos políticos, analisa as alternativas abaixo. Entra agora no modo questão. Presta muita atenção nas palavras-chave, preste atenção nas palavras quentes. Vamos analisar cada item como se fosse certo ou errado, verdadeiro ou falso. Entra no modo questão e vamos embora. Os analfabetos não podem votar no Brasil. Não podem votar no Brasil. Está errado. O voto para os analfabetos é facultativo. Os maiores de 60 anos votam de forma facultativa no Brasil. Errado. Preste atenção, senhores. Não são 60 anos, são 70. Vamos seguindo. Sobre o requisito de idade, a partir dos 21 anos, inicia-se a capacidade eleitoral passiva no Brasil para concorrer ao cargo de deputado estadual. Perfeito, correto. Essa realmente é a idade para deputado estadual, como nós veremos daqui a pouco. Vamos seguir agora para mais uma questão, questão de número 71. Em relação aos direitos políticos previstos na Constituição Federal, é correto afirmar que o voto é obrigatório para analfabetos? É erradíssimo. O voto para analfabetos é facultativo. Ele não é obrigatório. A idade mínima para concorrer ao cargo de vereador é 21 anos. Errado. Para concorrer a vereador, a idade mínima são 18 anos. Os analfabetos são elegíveis. Analfabeto pode ser eleito, senhores? Sim ou não? Não. Os analfabetos são inelegíveis. A nacionalidade brasileira não é condição de elegibilidade. Está errado, senhores. É sim condição de elegibilidade. O voto é facultativo para os maiores de 70 anos. Perfeito. Correto. Vamos dar sequência no artigo 14. São condições de elegibilidade na forma da lei.
a nacionalidade brasileira, o exercício pleno dos direitos políticos, o alistamento eleitoral. Para poder ser eleito, precisa antes ser registrado ser alistado como eleitor. O domicílio eleitoral na circunscrição, precisa residir, precisa ter domicílio eleitoral, precisa votar na circunscrição onde vai ser candidato. E a filiação partidária. Vamos seguindo. Nós temos agora os requisitos de idade para as candidaturas. Vamos ver. 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. 30 anos para governador e vice dos estados e do Distrito Federal. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. 18 anos para vereador. E é exigido também a filiação partidária. Vamos seguindo. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Inelegível significa que o indivíduo não poderá ser candidato. Inalistáveis são aqueles que não conseguem se inscrever como eleitores. São os estrangeiros e os conscritos. Vamos seguir. São inelegíveis para os mesmos cargos no período subsequente o presidente da República, os governadores do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído nos 6 meses anteriores ao pleito. Preste atenção nisso. Presidentes, governadores, prefeitos não podem ter ocupado os cargos 6 meses antes do pleito. É a desincompatibilização do executivo. Presta muita atenção nisso. Vamos seguir com mais uma questão. A doutrina majoritária classifica as hipóteses de inelegibilidade em absolutas e relativas. No que tange às inelegibilidades absolutas, são absolutamente inelegíveis. Vamos lá. São absolutamente inelegíveis. Verdadeiro ou falso? Os analfabetos e o militar alistável, eles são inelegíveis? Falso. O militar alistável, ele é sim elegível. Letra B. Estrangeiros e militar alistável, falso novamente. Os estrangeiros são inelegíveis. O militar alistável, não. Vamos ao item C. Militar alistável novamente e analfabeto, errado. Os analfabetos são inelegíveis. O militar alistável, não. É elegível sim. Os inalistáveis e os analfabetos, perfeito. Os inalistáveis são inelegíveis. Inalistáveis são os que não se conseguem se alistar como eleitores. E os analfabetos. Vamos lá. Item E. Os inalistáveis e os alfabetizados. Errado. Apenas os inalistáveis. Vamos embora para mais uma questão. Dessa vez a questão 73. Vamos lá. Acerca dos direitos políticos, analisa a alternativa abaixo. Vamos julgar cada item para ver se está certo ou errado, verdadeiro ou falso. Quaisquer estrangeiros podem alistar-se como eleitores no Brasil, desde que mantenham residência fixa por 1 ano e optem junto à Justiça Eleitoral dentro do prazo previsto em lei específica. Errado. Só quem pode votar no Brasil são brasileiros, sejam natos ou naturalizados. Item 2. Os conscritos durante o período militar não podem alistar-se como eleitores. Corretos. Os conscritos são inelegíveis. Está correto. E inalistáveis. Vamos embora. Dentre as condições de elegibilidade
Para o cargo de senador, a Constituição Federal exige a idade mínima de 35 anos, perfeito, para senador presidente. Está correto. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Perfeito. Correta. Alternativa B. Vamos seguir. Vamos retornar ao artigo 14, dessa vez com o parágrafo 15. O presidente da República, os governadores de Estado, do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente, ou seja, só poderá haver uma reeleição. Vamos seguir. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Vamos seguir. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge, acompanha comigo, no território de jurisdição do titular, o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins, até 2º grau ou por adoção, o presidente da República, do presidente da República, de governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito e de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já for titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Presta bastante atenção nisso. Vamos seguindo. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Vamos lá. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior. Se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Vamos lá, mais de 10 anos de serviço. Ele será agregado. Se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Vamos fazer agora uma ponte. Vamos fazer agora um link com o Estatuto da Polícia Militar de Alagoas. Se contar menos de 10 anos de atividade, será demitido ex officio no momento do alistamento. Se contar 10 anos ou mais de serviço, será agregado até a diplomação, que é agregado. Ele é afastado do serviço com remuneração integral e contagem de tempo de serviço. Se eleito, será transferido para a reserva remunerada, ex officio, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Presta atenção, senhores. Tem duas situações. Tem a situação do militar geral, prevista na Constituição Federal, e tem a situação específica, que pode ser cobrada, do militar aqui do Estado de Alagoas, que é disciplinado pelo Estatuto da Polícia Militar. Então, preste atenção nesse quadro. Vamos lá de novo. Se for um militar das Forças Armadas Federais, se contar menos de 10 anos, ele deverá ser afastado da atividade. Se contar mais de 10 anos, ele será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Se ele for um militar do Estado de Alagoas, se contar menos de 10 anos, será demitido imediatamente, ex officio, no momento do seu alistamento. Se contar 10 anos ou mais de serviço, ele será agregado, ele será afastado até a diplomação ou retorno de serviço, caso não seja eleito. Nesse caso, ele recebe remuneração integral
e possui a contagem normal do tempo de serviço. Se ele for eleito, ele é transferido para a reserva remunerada, ex officio, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Vamos seguindo. O parágrafo 9º, ele traz: lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade, para exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Parágrafo 10º. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contado da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Pode ser impugnado, o prazo para impugnação são 15 dias, contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Parágrafo 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. São parágrafos, são itens que vale a pena o destaque. Não são tão comuns, mas já caíram esporadicamente, por isso nós optamos por inseri-los. Vamos seguindo. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos seguintes. Preste atenção que agora é importante. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durar os seus efeitos, recusa de cumprir a obrigação a todos os impostos ou prestação alternativa, nos termos da lei, condenação em improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Bora lá. A lei que altera o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Ou seja, ocorreu uma alteração na legislação eleitoral, só pode influir na próxima eleição se essa estiver há mais de um ano. Não pode ocorrer uma eleição com alteração em menos de um ano. Dispositivo expresso da Constituição. Vamos seguindo. Com isso, nós finalizamos a parte dos direitos políticos. Vem para cá. Nós estamos encerrando direitos políticos com isso. E dando continuidade à nossa preparação, dessa vez mental e espiritual, eu quero deixar contigo uma mensagem muito rápida, muito breve, que é muito importante você reflita sobre as pessoas que te cercam, sobre quem você permite que influencie a tua autoestima, a tua motivação, a tua energia positiva. Fica atento, porque muitas vezes pessoas que nunca fizeram um concurso, nunca passaram num concurso, vão chegar para você e vão te desestimular, vão dizer que você não consegue, que não tem tempo, que está muito em cima, vão dizer que tem a pandemia, tem o TAF, é muito conteúdo, você não tem perfil para ser militar. O primeiro concurso que eu fiz, sem me vangloriar, eu tinha 19 anos e uma pessoa muito próxima chegou para mim e disse: tu vai fazer o quê, Tiago? Tu é burro. Eu fui aprovado, senhores, no segundo concurso, graças a Deus. Fui aprovado, nomeado. Já passei em 5 cargos públicos. Fui convocado para a Polícia Militar em 2006. E muitas pessoas duvidaram de mim. Fui convocado, fui agente penitenciário da primeira turma do estado de Alagoas. Hoje sou concursado na Petrobras há 13 anos. Feliz da vida lá. O que é que eu quero dizer a você? Muitas pessoas vão duvidar de você. Muitas pessoas vão dizer que você é incapaz. E elas estarão certas se você acreditar. Quem tem que acreditar em você, primeiro é você mesmo.
Filtre. Cuidado com quem você compartilha os seus planos. Cuidado com quem você permite influenciar na tua energia. Lembra, foca no teu concurso. Foca nas coisas que te ajudam. É muito complicado, porque depois que você passa, aí vai dizer, teve sorte. A sua sorte você está construindo com estudo, mas tem muito cuidado com as pessoas que você escuta, com as pessoas que você permite que acessem o seu cérebro, acessem o seu subconsciente, acessem a sua energia, porque a inveja é real, o desestímulo é real. Muitos vão duvidar de você, mas você vai conseguir. Assiste comigo, mais 2 minutinhos, e reflete, porque tem pessoas que nunca fizeram um concurso, tem pessoas que nunca se dedicaram realmente a um projeto e vão tentar te desestimular. Se blinde, cria um escudo emocional. Quando isso bater, você reflete. A inveja existe, e quando você estiver jogando a banha para cima, com alegria, em fora de forma, você vai se lembrar dessas palavras.